Boa noite a todos e a todas. Está começando mais um estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, o livro Perturbações Espirituais. Hoje, dando sequência, vamos estudar o capítulo 14, Providências Salvadoras. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Carla e eu estou substituindo a nossa querida amiga Sultane, que não vai participar do nosso estudo de hoje, porque está proferindo, neste momento, uma palestra no Grupo Espírita Irmã Sheila, em Sapucaia. Vamos vibrar por ela, né? Gente, o nosso estudo, como vocês já sabem, é publicado no canal do YouTube Leitura de Livros Espíritas, sempre após as 21 horas. Então, visite nosso canal, assista os estudos e as leituras de livros, se inscreva, compartilhe os vídeos e ajude a divulgar a doutrina espírita. Meus queridos amigos e amigas, antes de começarmos, vamos à nossa prece. Senhor Jesus, auxilie-nos em nossos propósitos de bem servir. Abençoe nosso estudo e inspire-nos, e que eles possam nos proporcionar que sejamos melhores. Que assim seja. Então, agora, relembrando, peço a gentileza de manterem os seus microfones desligados e vamos começar o nosso estudo. Vocês conseguem ver direitinho? Tudo ok? Então, vamos lá, gente. Capítulo 14, Providências Salvadoras. Quando, em plena luta, recebe-se suprimento de energias e orientações saudáveis, faz-se necessário manter a mente nos propósitos superiores, evitando as reflexões doentias, que restabelecem o clima de morbidez anterior e atraem os comparsas do mal, que se rejubilam com a situação. Não foi isso exatamente o que aconteceu. Passados aqueles momentos de quase euforia e pacificação, um dos companheiros mais atormentados voltou aos pensamentos anteriores, considerando que, embora as boas resoluções, estas não bastavam para o reequilíbrio da instituição. Era necessária uma atitude radical, a exoneração dos atuais diretores e nova eleição, tendo-o à frente dos destinos da casa, sem dar-se conta do desequilíbrio de que se fazia portador. É certo que os demais diretores não haviam agido com a segurança e correção exigíveis, mas ele também fazia parte do conselho administrativo e todos os erros que apontava nos outros haviam recebido a sua anuência, sendo, em consequência, também responsável. Novamente, sob a ação de perverso adversário desencarnado com o qual mantinha dívida significativa e que agora se vinculava às hostes adversárias do Cristo Jesus, aquele diretor permaneceu remoendo comportamentos antagonistas, cultivando antipatias pessoais e confundindo-as com o falso zelo que demonstrava, o que o tornava pedra de tropeço. Hábil na maledicência, sabia confundir as pessoas honestas que o escutavam com facilidade, e com facilidade atraía os seus ouvintes menos vigilantes, e espalhando boatos com insinuações perniciosas, apontava condutas que afirmava não serem compatíveis com os estatutos do Centro Espírita, nem com a doutrina consoladora. Chegando ao lar, sob a pressão do inimigo que voltou a assediá-lo, pôs-se a escrever aos amigos que lhe compartilhavam as ideias e estava disposto a continuar criando embaraços prejudiciais ao trabalho de restauração dos valores da instituição. Com a previsão de que essa maneira seria desastrosa para o labor de reequilíbrio da obra, Dr. Bezerra de Menezes consultou o guia espiritual da casa e organizou uma reunião mediúnica especial para atendimento exclusivo ao paciente e ao seu adversário desencarnado.
E aqui vai uma observação, né? Ele está falando, né? Está descrevendo toda uma situação dentro de uma casa espírita, né? Um desequilíbrio ali, que inclusive contaminou os demais dirigentes da casa, né? Então, isso faz a gente refletir o quanto é importante a gente ser sempre vigilante, porque imagine você, um dirigente espírita, ter um comportamento de desagregar, né? Um comportamento de maledicência, né? Ou seja, ficar falando mal uns dos outros, colocando um contra o outro. Imagina um dirigente fazer uma coisa dessa. Quer dizer, é muita invigilância, no mínimo, né? Para não dizer até maldade, mas no caso dele a gente vai ver que foi mais uma invigilância mesmo, e decorrência de atitudes do passado. Mas nós todos que trabalhamos, né, nas casas espíritas, temos consciência, ou deveríamos ter consciência de que somos muito devedores, né? E é por isso que nós temos essa tarefa. Então, mais uma razão para a gente estar sempre atentos, a fim de evitar esses ataques, porque o que acontece, quando acontece esse tipo de fenômeno, é porque nós abrimos a porta, né? O nosso coração, de alguma forma, ele está aberto a esse tipo de intervenção dos irmãos infelizes, né? Então, isso não, a gente tem que estar atento a isso para isso não acontecer, trabalhar sempre com amor, com dedicação, lembrando que a gente pode fazer isso tanto na casa espírita, quanto na nossa casa, no nosso trabalho, e aí vai, né, gente? A nossa restauração interior. Então, continuando. Às primeiras horas da madrugada seguinte, seria feita uma reunião com o Dr. Bezerra e o grupo da tarefa especial, além de alguns dos servidores dedicados ao intercâmbio mediúnico. Foi convidada a senhora Margot, médium sensível, acostumada ao atendimento dos irmãos em agonia além-túmulo. O presidente da sociedade e outros membros do conselho foram trazidos em desdobramento pelo sono fisiológico, ou seja, essa reunião vai acontecer no plano espiritual da casa, para a sala onde se realizavam as reuniões habituais. Teve início a atividade socorrista e Dr. Bezerra proferiu comovedora oração a Jesus, suplicando as suas bênçãos para o trabalho que seria realizado. Em seguida, aproximou-se do aturdido paciente, que se fazia acompanhar do obsessor, deslocou a entidade da sua aura, desligou-o do encarnado e o conduziu ao campo mediúnico de Dona Margot. De imediato, a abnegada sensitiva transfigurou a face, agora transformada em máscara de ódio, e com a voz estentória começou a bradar. Percebia-se a ira do comunicante, que fora tomado de surpresa. Depois de proferir palavras chulas, voltou-se diretamente para o benfeitor, Dr. Bezerra, e desafiou-o com atrevimento. Aí vem a entidade e diz o seguinte: vocês, os discípulos do Cordeiro, são paradoxais. Pregam a compaixão e a ternura, a comiseração e a caridade, no entanto, agem de maneira ilícita e violenta. Como se atrevem a envolver-me nos seus laços vibratórios sem a minha anuência e trazem-me obrigatoriamente a essa reunião para destruir-me? Desejam repetir as façanhas das fogueiras da Inquisição ou que têm em mente fazer? Sereno e com inflexão de bondade na voz, o mentor asseverou: Bezerra, quer dizer, Bezerra, né? Não lhe impusemos nossa vontade, trazendo a essa reunião contra o seu desejo. A nossa preocupação é atender o companheiro que lhe padece a injunção penosa, que é aquela união, né, do encarnado com esse irmão desencarnado, e para isso tivemos que o receber. Como o amigo se lhe encontra profundamente vinculado, foi arrastado até aqui e preferimos dialogar ao invés de apenas ouvir. E aí o espírito, o irmão
trevoso, né, responde: e se eu não estiver disposto a esse diálogo, porque tenho demasiadas razões para assim proceder? Não serão palavras vazias e tentativas piegas de generosidade que irão alterar o nosso convívio multissecular. Multissecular. Esse fantoche a que se refere, e está falando do encarnado, e de que me utilizo, é-me de grande utilidade na batalha que travamos contra os fanfarrões espíritas. Ou seja, ele está usando esse irmão encarnado, que é o dirigente da casa espírita, contra a própria casa espírita, contra o espiritismo, né? Dizendo que os espíritas são fanfarrões. Dizendo ser herdeiro do evangelho, são uma mentira que toma vulto, porquanto não passam de mistificadores, muito semelhantes aos que vivenciaram no passado, quando noutra denominação religiosa afirmavam matar por ordem de Deus. Ele aqui certamente está falando da Inquisição, e que esses irmãos encarnados teriam se originado desse grupo de inquisidores, né? Então, ali não tem ninguém santo, né? Certamente que agora já não se mata o corpo, mas se fere profundamente a alma, através das bem urdidas calúnias, dos campeonatos de vaidade, das disputas pelas glórias terrestres que massacram, que mascaram de falsa humildade. E aí Bezerra diz para ele o seguinte: compreendemos as suas afirmações e lamentamos a realidade de algumas delas. No entanto, é necessário convir que, se não fossem também as injunções obsessivas que padecem esses nossos irmãos doentes, a paisagem seria bem diversa. Tenhamos em pauta o seu próprio caso. E aí ele continua: utilizando-se de mágoa pessoal, já que teria sido vítima da covardia daquele que o hospeda psiquicamente, incita-o à desordem naturalmente, aproveitando-se do seu temperamento instável, colérico e das suas más inclinações. Então, mais uma observação a fazer aqui, que o doutor Bezerra nos dá uma lição, né? Quando ele diz que o irmão que o obsedia, né, que obsedia o encarnado, que é o dirigente da casa espírita, ele o obsedia porque ele se aproveita do temperamento instável, colérico daquele irmão e de suas más inclinações. Então, mais uma razão para a gente compreender, né, o quanto é importante nós mudarmos, né? Virar essa chave para a gente deixar de ser instável, deixar de ser colérico, né? Tomar cuidado com essas más inclinações, nos corrigirmos, né? Mais uma vez, como sempre, eles sempre nos alertando da reforma interior, né? Tão difícil, tão fácil de falar e tão difícil da gente praticar, né? Todos temos os pés fincados em pântanos putrefatos, que remanescem de distantes períodos, quando os impulsos dos instintos básicos eram mais fortes do que os sentimentos elevados de amor e de fraternidade, quando a ignorância das leis da vida dominava as mentes e as emoções, dando ideia de que o túmulo finaliza a existência e o ser. Caro irmão e amigo, ora no mundo causal, bem sabe que ninguém consegue a glória celeste após a morte, ou a harmonia antes dela, tendo débitos de consciência em relação à vida. Disso resulta emaranhamento entre aqueles que se permitiram comportamentos desditosos, uns exigindo resgate, outros padecendo as cobranças, mediante lamentáveis processos obsessivos, ainda pouco estudados na Terra. O que importa, porém, é o tempo que você tem gasto em afligi-lo, permanecendo infeliz, quando já poderia estar dele liberto, embora ele tivesse que prosseguir sob o jugo da recuperação de que ninguém foge. Olha que interessante, quer dizer, esse irmão desencarnado, o tempo de sofrimento dele, né, o tempo gasto para afligir, se vingar desse irmão encarnado, né,
Sabe lá quantos séculos ou quantas décadas ele vive nessa aflição, nesse sofrimento, né? E aí o irmão desencarnado responde: tenho que o massacrar, tornando-o inimigo de tudo e de todos, antipatizado pelo seu puritanismo hipócrita, pelas suas atitudes de muitas exigências com os demais e benignidade para com ele próprio. Depois trabalharei a sua consciência para que desperte, e numa boa ação hipnótica levá-lo-ei à depressão, para a qual tem tendências fortes, olha bem, e exultarei com o seu suicídio vergonhoso. Aí teremos duas vitórias. A primeira delas, a exemplo de um adepto da doutrina que diz afirmar a imortalidade, tombar no autocídio, demonstrando que, em verdade, não acreditava no que parecia viver. E a segunda, o fracasso pessoal, que me dará ensejo de o receber aqui e darmos prosseguimento ao nosso combate, quando não terá como nem para onde fugir. Aí o autor, o Manuel Filomeno de Miranda, ele diz o seguinte: há um sinal captado, depois desse, né, ele faz o irmão Germano vai fazer essa intervenção diante desse horror que o irmão desencarnado falou, né? Há um sinal captado. O irmão Germano Passos acercou-se da médium e pôs-se a aplicar-lhe passes que atingissem o comunicante, que blasfemava em linguagem muito vulgar e ameaçava a sua atual vítima de extermínio. Detalhe curioso podíamos perceber: a médium, educada e moralizada, filtrava as palavras chulas que o automatismo cerebral substituía-as por termos equivalentes, porém de menor teor ultrajante. E aí, isso aí nos remete à importância do autocontrole do médium numa situação como essa, né? Não é simplesmente ceder o seu vaso físico, né? Os seus fluidos, para que a comunicação aconteça de qualquer forma, né? O bom médium, o médium educado, ele vai filtrar, sim, deve, né, filtrar tanto o linguajar, quanto até um procedimento qualquer de querer quebrar coisas, né, porque dependendo da comunicação pode ser violenta desse nível, né? E um bom médium jamais vai deixar isso acontecer. Então, isso é uma educação com base no estudo das obras de Kardec. Lá no Livro dos Médiuns, a gente vai aprender sobre esse controle, né? A gente vai entender a razão desse controle para que essa comunicação seja, né, uma comunicação elevada, numa casa espírita séria, com dirigentes sérios, com bons espíritos para coordenar e cuidar, proteger, né? Então, é um trabalho conjunto e é de muita responsabilidade, né? Então, é muito importante o médium ter esse controle. Bem interessante esse destaque que o Miranda faz, né? E aí ele prossegue. Bom, agora nós vamos ter que mudar de sala, né? Bom, vamos lá. Vamos ver quanto tempo mais. Bom, ele prossegue. Todos os membros da reunião estavam comovidos e reflexionavam em torno das sutilezas da existência física. Quantas atitudes infelizes que se tomam, acreditando-se coroado de razões e sendo inspiradas por forças deletérias de seres que se comprazem em gerar conflitos de que se beneficiam. Concluíram que tudo aquilo que se passava na instituição dedicada à caridade era resultado de uma intriga das trevas e de brechas morais dos seus membros, olha bem, intriga das trevas e brechas morais de seus membros, que facultaram os desastres que ora lhe abalavam os alicerces. Sentindo-se asfixiado pelos fluidos benéficos que captava através da médium, a entidade advertiu:
Qualquer tentativa de afastar-me do miserável inimigo será inútil. Hei de utilizá-lo durante a campanha de destruição desse reduto de covardes que vivem à custa da caridade alheia, assumindo posições de mando, como os antigos cardeais da velha Igreja Romana. Afinal, não vejo qualquer mudança entre o cristianismo atual e aquele que tanto censuram, o da Igreja de Roma. Mudaram as formas e conservaram os mecanismos de dominação estúpida das massas ignorantes. Cada membro do conselho é um pseudo-sábio, arrogante e destemperado. Basta-lhe uma negativa e logo se espizinha, sentindo-se ofendido e exigindo tratamento de destaque. Onde está a verdadeira fraternidade, o amor aos pobres e mal-cheirosos que enxameiam em toda parte? Esta, como outras muitas, são obras de exterior para chamar a atenção, para propaganda, sem o espírito verdadeiro do amor e da caridade. Não suporto mais a dissimulação desses covardes e me junto à nova ordem imposta pelos judeus injustiçados para erradicarmos da terra essa maldita seita que é o espiritismo. E aí, gente, Bezerra vai responder esse irmão, né? Sem dúvida, o meu irmão argumenta falsamente com muita habilidade. Há, indubitavelmente, muita obra de fachada, como vulgarmente se diz. No entanto, o número de realizações com o selo da mansidão do Cristo e os braços gentis da caridade inspirada pela fé racional é incontável. O bem legítimo ou aparente é sempre de responsabilidade daquele que o executa. Vejamos o seu caso. O irmão é lúcido e raciocina bem, no entanto, opta pelo caminho escuso do crime, tentando vingança na condição de justiceiro, como se o universo necessitasse da sua intervenção para manter o equilíbrio. Merece considerar que esses que agem de forma delituosa, realizando de uma forma e vivendo de outra, já estão praticando ação generosa e edificante, quando poderia estar nas malhas perversas da criminalidade e da perseguição inútil aos seus ofensores. Por isso, caro amigo, o amor é a alma da mensagem de Jesus. E por mais intente ser o nosso inimigo, especialmente do irmão doente, a quem obsedia, não lhe seremos jamais inamistosos, lamentando o seu comportamento, a perda da oportunidade de ser feliz, de interromper esse curso de ações nefandas e injustificáveis. E aí o irmão diz o seguinte: não me interessam os seus argumentos, que me desviam a atenção dos objetivos da espada prestes a aplicar o golpe final no miserável. E Bezerra retalha ele, né? É o que você pensa, mas que não corresponde aos sublimes desígnios de Deus, porque o seu algoz é também filho de Deus, que se está tornando vítima com a sua posição vingativa. O irmão fala que foi vítima da infâmia e da crueldade, o que é verdade, mas não se trata de uma vítima inocente. E aí, lá no livro do Hermínio Miranda, Diálogo com as Sombras, o capítulo 20 fala do vingador, que diz o seguinte: vingar-se é ir à forra, punir alguém por aquilo que fez ao vingador, e por isso vingança é uma palavra-chave nos trabalhos de desobsessão e de esclarecimento. Aquele que se dedica a essas tarefas precisa estudá-la a fundo, suas origens, suas motivações, seus mecanismos e as soluções que lhe estão abertas. É preciso entender o vingador e aceitá-lo, como ele se apresenta. Se é que pretendemos ajudá-lo, pois ele é, antes de tudo, um prisioneiro de si mesmo através da sua cólera e da sua frustração. Sua maior ilusão é a de que a vingança aplaca o ódio, quando na realidade o alimenta e o mantém vivo. Sua lógica é, ao mesmo tempo, fria e apaixonada, calculada e impulsiva, paciente e violenta e sempre implacável.
Envolvido no seu processo, ele nem sequer admite o perdão e é capaz de perseguir sua vítima através de séculos e séculos, ao longo de muitas vidas, tanto aqui na carne como no mundo espiritual. Como nós estávamos falando há pouco, né? Quase sempre a vingança desdobra-se a partir de um caso pessoal, mas é comum encontrarmos também o vingador impessoal, aquele que trabalha numa organização opressora. O vingador observa, planeja e espera a ocasião oportuna e o momento favorável. Não se precipita, mas não esquece, sempre que pode, interfere, ainda que seja somente para espetar uma agulha em sua vítima indefesa. Casos tremendos e persistentes de obsessão vingativa resultam de amores frustrados, traídos ou indiferentes. Paixões irrealizadas ou aviltadas despertam os mais profundos sentimentos de revolta, né? Nós podemos ver isso hoje em dia, nas violências que acontecem, né, mais comuns contra a mulher, né, os crimes passionais, né? A gente usa esse termo, mas isso não é nem usado mais, né? Juridicamente, nem se toca nessas questões de crime passional, porque isso era usado há tempos atrás, há décadas atrás, para extinguir a punibilidade, o que é um absurdo. Graças a Deus, hoje nós temos leis mais severas para punir os agressores, mas nós vemos muito isso tudo acontecer por conta de paixões não correspondidas, né? Um desequilíbrio total do ser humano, né? Dos sentimentos, né? O que leva a esse tipo de violência e morte, inclusive, né? Quantas, né? Aí a gente volta aqui e ele diz, né? De outras vezes são crimes horrendos, como assassinatos, espoliações, desonras, difamações e iniquidades de toda sorte. O vingador é aquele que tomou em suas mãos os instrumentos da justiça divina. Não confia nela, ignora ou não tem paciência de esperar por ela. Não sabe ainda que o reajuste virá fatalmente, através da lei de causa e efeito. Todo aquele que fere com a espada há de ser ferido por ela, segundo nos advertiu o Cristo. É certo, porém, que, chegando o momento do resgate, a lei não exige que alguém, seja quem for, tenha que empunhar a espada para ferir o irmão devedor. Pode dar-se muito bem que ele se fira acidentalmente, caindo sob um instrumento, por exemplo, ou morrendo numa intervenção cirúrgica, em princípio destinada a preservar-lhe a vida. E, portanto, sem nenhuma intenção de cortar o fio que mantém unidos, né, o corpo físico e perispirítico. Então, meus irmãos, como a gente ainda está com tempo, eu vou abrir agora para os comentários, né? Para que vocês me digam o que vocês acharam até aqui sobre esse assunto, né? Não seria melhor mudar de reunião, Carla, que só tem 1 minuto aqui marcando. Ah, tá? Ah, então tá bom. Porque aqui não Só um parece para minutinho mim. só. Ah, obrigada. Então tá bom, gente.